Oiê, boa tarde, Cissa Guelli na área, falando aqui pro Autoestima e Sucesso. Boa tarde, Joana, seja bem-vinda. Tudo bom? Está me ouvindo? Faz um joinha se está me ouvindo. Boa tarde, Humberto. Boa tarde. Seja bem-vindo. Eu vou falar hoje sobre gratidão. Eu tô tentando de novo, pela milésima vez, a fixar aqui o tema. Eu não sei o que acontece no meu celular que ele vai deixar eu afixar o tema. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre gratidão em tempos de crise, né? Como ser gratos em tempos de crise. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Silvana, mas eu sou mais conhecida como Cissa Geller, que é o meu apelido e a minha marca. Eu sou psicóloga, eu sou formada desde 2007 em São Marcos, tenho especialização no HC, em terapia comportamental e cognitiva em saúde mental em 2006, tenho formação em TCC, que é a minha abordagem pelo CTCC, em 2019, e eu comecei esse ano uma especialização em sexualidade humana, lá pelo IEPS, através do Hospital Pérola Barto. Vou falar sobre gratidão, né, em tempos de crise, como é que a gente pode pensar em ser gratos, o que é gratidão, e vou falar um pouquinho. Quem puder, mande coraçõezinhos aí no canto da tela, porque quanto mais coraçõezinhos a gente manda, mais a live fica aberta para outras pessoas poderem visualizar. Estão me ouvindo bem? Joinha? Então eu vou começar, eu vou falar um pouquinho do que é gratidão. Gratidão é você agradecer as coisas que você já tem. Então, agradecer por todas as coisas que você já tem, por melhores ou piores que elas não são. Então, às vezes a gente idealiza muitas coisas e a gente imagina que só vai ser feliz ou só vai agradecer quando as coisas estiverem boas, né? Mas muitas vezes a gente esquece de olhar no nosso entorno e perceber que a gente já tem muitas coisas para agradecer. Vou falar um pouquinho da minha história com a gratidão. Como é que eu entrei em contato com a gratidão? Então, eu sempre fui uma pessoa muito reclamona. Reclamava de tudo. E eu me lembro que eu fiz inglês dos 19 aos 22 anos no FISC. E eu me lembro que meu apelido lá era Complain, reclamar. Tudo eu reclamava. Ah, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Então, tudo eu reclamava. Reclamava disso, reclamava daquilo. E eu não me percebia. Era óbvio que eu não percebia. Muitos anos depois foi que eu entrei em contato com a gratidão. E aí eu comecei a perceber. Como é que foi isso? Eu li um livro que não tinha nada a ver sobre gratidão, era um livro que falava de felicidade, e lá no livro ele falava disso, de algumas experiências científicas, falavam de como eram as pessoas agradecer, qual que eram as coisas que aconteciam no entorno da vida delas quando elas agradeciam. E aí, neste livro, ele fala para que a gente possa fazer uma carta de gratidão. Às vezes alguém nos ajudou, às vezes a gente não teve coragem de dizer para aquela pessoa o quanto ela foi importante na nossa vida num momento difícil ou num momento importante que a gente pôde dividir com ela. Então ele fala para a gente fazer uma carta e o ideal seria que a gente entregasse essa carta para essa pessoa, que chamasse ela para um jantar, alguma coisa nesse sentido. E aí ele fala também que se você não se sentir à vontade ou se essa pessoa não estiver mais viva, né? Você pode escrever uma carta para essa pessoa agradecendo, que esse ato de escrever a gratidão vai te ajudar muito. Então, eu li esse livro e fiquei na minha, eu ainda não estava 100% em contato com a gratidão. E aí eu comprei outro livro que falava também de felicidade, né? E para minha surpresa, um dos passos lá do livro era gratidão. E neste livro ele traz várias pesquisas científicas que falam dos benefícios das pessoas que começam a agradecer as coisas que elas já têm e que já são boas na vida delas.
E aí, o que acontece? Nesse livro, a experiência que eles fazem é pedir para os participantes ali do livro, eles estão fazendo uma experiência mesmo científica com essas pessoas, que elas agradeçam antes do jantar, todos os dias, por 3 coisas, né? Então, agradecer por 3 coisas antes do jantar. E aí, cada um da família, sentado para comer, começa a agradecer. E aí, eles percebem que ao longo de um mês, a vida deles mudou, né? A vida mudou. Eles começaram a perceber mais coisas para ser grato. É difícil? É. É bem difícil isso no começo, porque a gente está num estado que às vezes a gente só reclama. E aí, não contente com isso, eu li um terceiro livro que também não tinha nada a ver com gratidão, era outro foco comportamental, era outro foco de estudo, de pesquisas, e o livro também fala dos benefícios e do poder da gratidão e das pesquisas que estavam sendo feitas com pessoas que começaram a agradecer. E aí foi neste momento que ligou uma luzinha em mim e falei, opa, eu peguei 3 livros, que não é o título principal do livro, não é o assunto principal, e os 3 livros que eu li estão falando sobre gratidão. O que é isso, né? O que o universo está querendo me dizer com esta palavra? E aí eu comecei a buscar sobre gratidão no Facebook. E aí, o que aconteceu? Eu descobri uma comunidade lá, um grupo, que eles tinham ciclos de 21 dias para agradecer. Então, todos os dias as pessoas entravam lá, 1 de 21, 2 de 21, 3 de 21. E era muito difícil, porque eu olhava no final do dia e falava, né? Por que eu sou grata? A gente fica muito perdida, porque a gente não está acostumado a olhar para o lado e olhar para as coisas boas. E aí eu comecei a ter esse contato, e quando terminou o ciclo de 21 dias, eu percebi que não era tão difícil. E aí eu resolvi fazer por mim mesma 365 dias ou 366 dias de gratidão. Então, às vezes eu escrevo lá no meu Facebook, às vezes eu penso, né? Às vezes eu olho para uma coisa que aconteceu naquele momento e falo, nossa, gratidão por isso. E então, a gratidão foi entrando na minha vida dessa forma. Hoje, eu tenho um olhar muito mais otimista, um olhar muito mais positivo em relação às coisas, e eu tenho muitas coisas boas para agradecer o tempo todo, full time. E isso é muito legal, porque eu aprendi a olhar para as coisas boas. A gratidão, ela faz muita diferença na nossa vida, porque a gente sai daquele ciclo de vitimismo, aquele ciclo de que tudo dá errado, a gente sai daquele ciclo de que só vê coisas ruins, a gente sai daquele ciclo de que tudo é difícil, de que nada é impossível, que nada é possível. Então, quando você começa a agradecer, você começa a ver outras possibilidades na sua vida. E aí eu vou te dar, né, alguns motivos para você agradecer. Então, se você acordou, deixa eu só colocar aqui um negocinho, que eu esqueci. Se você acordou hoje e você está respirando, você tem um motivo para agradecer. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas estão doentes no hospital e elas precisam de um respirador. E se você acordou e você não precisa de um respirador, você já tem aí um motivo para agradecer. Você tem ar nos seus pulmões e você pode fazer o que você quiser com esse ar aí. Você pode respirar e fazer outras atividades. Então, agradecer é um motivo que você tem, né? Para respirar. Já é um motivo. Se você fala assim, nossa, é muito difícil achar porque eu sou grata, na minha vida dá tudo errado. Eu já escutei muito isso. Imagina, como é que você quer que eu olhe para coisas positivas e agradeça se na minha vida tá tudo ruim, tá tudo errado? Não. Tem coisas boas aí. Então, se você está respirando e você não precisa de um respirador, você tem um motivo para agradecer. Outro motivo é se você tem uma família. Se você tem um pai, ou uma mãe, ou se eles não estão mais vivos, mas se eles foram presentes na tua vida, se eles ensinaram algo para você, ou se você tem marido, esposa, filhos. Se você tem uma família, também é um motivo para agradecer. Essa família também pode ser composta de você e seu bichinho de estimação. Né? Então, ou se você não tem, se você tem amigos que você considera da família, também é um motivo para você agradecer. Então, a gente tem sempre motivos para agradecer, mas muitas vezes nós não estamos olhando para eles como deveria olhar. A gente às vezes está olhando lá na frente, às vezes a gente está olhando coisas impossíveis de acontecer agora. E a gente esquece de agradecer agora já o que nós podemos ser gratos. Outro motivo é trabalho. Né? Então, muitas pessoas estão se reinventando, principalmente agora nessa hora de crise, de coronavírus, estão trabalhando online.
muitos conselhos não permitia que determinados profissionais trabalhassem online e eles estão permitindo, né? Então a gente está tendo oportunidade para se reinventar. Muitas pessoas estão se reinventando no trabalho, fazendo criatividade para conseguir trabalhar. Então é um motivo. Olha aí, você tem uma mente criativa que você pode fazer o trabalho que você quiser, da onde você quiser. Então também é um motivo para agradecer, né? Se você tem amigos, pessoas que às vezes te chamam para sair, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode ligar e dizer, olha, eu tô feliz, eu tô triste, me ajuda, ou só vamos bater um papo, vamos jogar a conversa fora. Se você tem amigos, né, não precisa ser uma lista gigante de amigos, mas se você tem amigos, você tem sim um motivo para agradecer. Já é um grande motivo. Se você reencontrou, escuto muito isso, com essa questão da internet agora, com a questão das redes sociais, a gente acaba encontrando amigos antigos que a gente não via há muito tempo, pessoas que às vezes estavam em outro país, em outro estado, mudou, perdeu o contato. E com a rede social, a gente pode se reencontrar. Olha que legal! Recentemente, quem me procurou foi uma amiga da adolescência e foi muito legal a gente se reencontrar, a gente conversar, né? Então, é muito interessante você poder olhar para a tua vida e perceber que você tem pessoas com que você pode contar. E já é um motivo para você agradecer. Se você tem fartura, se a pia na tua casa, né, tá suja de louça, é sinal que vocês se reuniram, que vocês almoçaram, ou jantaram, ou tomaram café. É sinal que aí na tua casa tem uma certa fartura, tem comida no armário, tem comida no fogão, tem comida na mesa. Então é um motivo. Se a sua casa tá bagunçada, é um motivo para você agradecer. Tem pessoas aí que estão saudáveis, né? Quantas coisas você tem para agradecer, né? Então não reclama que a pia tá cheia de prato sujo, não. Agradece que vocês tiveram o que comer, que vocês puderam se reunir ali naquele momento e fazer uma alimentação. Você já parou para pensar nisso? Isso faz aí alguma reflexão na tua cabeça? Faz você pensar diferente, né? Sobre coisas que você pode agradecer? Quantas pessoas têm muitas questões com doenças ou estão inclusive internadas no hospital, não só por causa do coronavírus, mas porque tem uma doença muitas vezes autoimune ou tem uma doença que já está em estado terminal. Então, se você não tem nenhum tipo de doença assim, se você não está, como que eu posso dizer, atingido por uma doença que está te tomando aí os seus dias, o seu direito de ir e vir, você também tem um motivo para agradecer. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que se cuida, que cuida do teu corpo, faz exercício, se você está bem de saúde, então você tem aí motivo para agradecer. Quantas vezes você parou para ver o pôr do sol? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou para assistir o sol nascer? O sol nascer eu confesso que é mais difícil, eu sou mais preguiçosa para levantar. Mas o pôr do sol é fantástico, é a coisa mais encantadora. Assim, às vezes aqui na cidade é mais difícil, quando a gente está na praia é muito mais fácil. Eu me lembro que nas minhas últimas férias, agora de janeiro, eu estava em Arraial do Cabo, lugar magnífico, lindíssimo. Todos os dias que eu acordava lá, eu pensava, né, como é gostoso e como eu sou grata por estar aqui, por poder estar aqui, né, por ter dinheiro, por ter amigos e por estar vivendo aquele momento. E num dos dias, acho que no segundo dia, nós fomos ver o pôr do sol, a gente subiu lá no morro, no Morro do Pontal da Atalaia, se eu não me engano, e a gente viu o pôr do sol, aquela coisa mais magnífica. Se você tem essas oportunidades de observar a natureza, de ver o pôr do sol, o sol nascer, ou de ver uma paisagem bonita, também é um motivo para você estar grato. É um motivo para você observar todas as coisas que são lindas que estão no nosso entorno. Você já parou para pensar nisso? Então, quantas vezes a gente às vezes passa despercebido e nem repara nessas coisas? Se você toma café da manhã todos os dias, ou em casa, ou na padaria, ou quando você ia para o trabalho, você também tem um motivo para agradecer. Quantas pessoas são intolerantes a um monte de coisas, a um monte de comida, tem muita restrição. Então, se você consegue tomar café, você também tem um motivo para agradecer. Você já parou para pensar nisso? É bem interessante, não é? Se você acorda
e você levanta sem precisar de ajuda. Você não tá com nenhuma perna quebrada, você tá inteiro aí. Também é um motivo para agradecer. Dizem que quando a gente fica nesse estado mais acamado, ou que precisa da ajuda dos outros, é muito difícil aceitar essa situação, né? Eu estou, de uma certa forma, debilitado e ainda ter que esperar pela ajuda do outro, ter que precisar da ajuda do outro. Então, se hoje você acorda, se você levanta sozinho, se você não está com nenhuma dificuldade para se movimentar, para se locomover, também é um motivo para você agradecer. Você já parou para pensar nisso? E quantas vezes você passou e viveu por milagres? O que eu vou chamar de milagre aqui? Sabe aquele dia que você, de repente, esqueceu a chave e teve que voltar? E aí, quando você volta para o caminho inicial, teve uma batida de carro? Tem uma história que eu ouvi de uma moça que ela estava indo viajar e ela bebeu muita água e precisou ir no banheiro. E ela fez o retorno para ir no banheiro na estrada, para ir num shopping próximo. E estava tudo parado, um trânsito, aquela coisa toda. E aí ela fez o retorno e foi no shopping. E quando ela voltou para a estrada, houve um acidente. E esse acidente foi, sabe aqueles carros um atrás do outro? E ela falou que ela viu o carro que estava atrás dela. Provavelmente, se ela não tivesse ido no banheiro, apertada para ir no banheiro, ela estaria lá no meio da batida. Então, quantas vezes aconteceu situações na sua vida que você teve livramentos? Quantas vezes aconteceu situações na sua vida que de alguma forma, vou dizer privilegiado, ou você foi sortudo, ou aconteceu algo bom diante de uma situação ruim e você se protegeu. Então também é um motivo para você agradecer. Observar essas coisas que aconteceram. Ou às vezes você sofreu um acidente mesmo de carro ou alguma outra coisa e você não sofreu nenhum arranhão, né? Não foi algo tão grave. Ontem eu prendi o dedo, não tá roxo, não dá pra ver. Ainda bem que não ficou roxo. Ontem eu prendi o dedo na porta do carro. E hoje de manhã eu tava pensando sobre isso. O farmacêutico falou que se tivesse roxo ele ia furar, ia ter que tirar o sangue e tudo mais. E tá bom agora, não tô sentindo mais dor não. Eu agradeci porque poderia ter sido pior, eu poderia ter quebrado o dedo, eu poderia ter perdido o dedo, já pensou? E eu falei, nossa, que bom, gratidão que foi só um machucado, né? Doeu muito na hora e doeu depois, mas não me machucou mais, foi algo mais simples. Faz toda a diferença, foi muito complicado ontem para eu ficar com esse dedo doendo e hoje agora tá bem mais tranquilo. E como faz diferença? É só um dedão, gente. Só uma unha que apertou lá na porta do carro. Mas faz toda a diferença. Faz falta na nossa vida. É difícil. E aí eu tava pensando sobre isso, né? Que bom que foi só um machucadinho mais tranquilo. Não quebrou meu dedo, eu não perdi o dedo, né? Dos males o menor. Quantas vezes você consegue olhar para situações e ter um olhar mais positivo? E não ficar preso ali naquela angústia, naquela raiva, na situação que aconteceu. Quantas vezes você consegue olhar com um olhar mais de gratidão? Energia elétrica. A gente precisa agradecer muito, porque energia elétrica é vida, né? Muda toda a nossa história. Eu estava vendo um YouTube, um vídeo do YouTube que tem uma galera, uma turma muito linda de Israel, e eles estão levando energia solar lá para a África. Porque através da energia solar, eles conseguem levar água e assim eles conseguem ajudar a população. Olha que chique! Então a gente não faz ideia, né? Às vezes falta energia na nossa casa, a gente fica todo perdido, fica sem internet, sem celular, sem banho, sem um monte de coisa, sem luz, sem TV. E a gente não agradece por ter energia elétrica, né? Por ter essa comodidade, porque ajuda muito, é vida. Quantas vezes você nem repara nisso, que a energia elétrica é importante hoje para a nossa vida, principalmente na cidade. Existem ainda muitas cidades, não é só na África não, aqui no Brasil, existem muitas cidades que ainda é muito precário essa questão não só de água como de energia, então a gente precisa agradecer por ter energia em casa, por poder pagar as contas de luz, né? Então, quando você chega em casa depois de um dia de trabalho cansado, ou agora que você está em casa, e aí você percebe que seus filhos aprontaram, riscaram a parede, fizeram alguma bagunça.
é um motivo para você agradecer. Que bom que você tem filhos, né? Que estão saudáveis, que estão aprontando, estão fazendo bagunças na tua casa. Que bom que você tem filhos que conseguem fazer isso, que eles estão ativos, né? Estão bem. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas desejam ter filhos e não conseguem? Muitas vezes elas não conseguem adoção, muitas vezes elas não conseguem engravidar, muitas vezes elas não conseguem inseminação. Faz várias vezes a inseminação e não dá certo. Então, quantas vezes a gente tem oportunidades para agradecer por ter filhos saudáveis em casa bagunçando, né? Pulando para lá e para cá, riscando a parede. Né? E aí, o que você vai fazer? Vai dar risada e vão juntos limpar a bagunça, vão juntos organizar a casa. Mas que bom que você tem filhos para poder agradecer. Né? Então, as crianças, elas aprendem muito com a gente. É muito legal, é um pedacinho seu que você não sabe para onde vai, mas é um pedacinho seu que vai levar um pouquinho da tua essência, um pouquinho do que você ensinar para ele, né? Quantas vezes você tem tempo para aproveitar os seus filhos? Talvez agora, nesse momento de quarentena, é a grande oportunidade, né, de poder brincar. E o que eu falo de aproveitar os filhos? Tempo de qualidade. Às vezes eu escutava quando eu atendia crianças, mas eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Porque eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Às vezes é só 10 minutos. 10, 15 minutos por dia faz toda a diferença. E às vezes aquela criança que estava extremamente agitada na escola, bagunçando o master, dando trabalho para a professora e para os coleguinhas, quando você começa a brincar com ela 10, 15 minutos por dia, fazer a brincadeira que ela quer, sugerir brincadeira, brincar mesmo, você e ela, sem celular, sem TV, sem outras interferências, essa criança ela tem mais atenção e por consequência disso, ela acaba reduzindo lá o estresse na escola. Aprende mais e melhor. Então, quantas vezes você tem tempo para aproveitar o teu filho? Também é um motivo para você agradecer, né? Por estar tendo essa oportunidade agora de estar mais presente, tanto na vida escolar, como na vida do teu filho. Não é? E a gente pode pensar assim, que às vezes tem pais que perderam os filhos, ou num acidente de carro, ou por uma outra doença. Então é uma história triste. Então, se você tem filhos em casa saudáveis, malinando, bagunçando, agradeça. Agradeça. Tem gente que daria tudo para ter filhos. Tem gente que daria tudo para ver eles brincando, bagunçando, riscando a parede. E essas pessoas não têm, né? Se você tem uma goteira na tua casa, também é um motivo para agradecer, porque você tem uma casa. O que você pode fazer? Chamar alguém para te ajudar. Se você não consegue chamar, tem muitos tutoriais no YouTube que vão te fazer aprender coisas novas para você resolver essa goteira. Então, a gente sempre vai ter motivos para agradecer, mesmo diante de situações que a princípio parecem ruins, mas não. Se você quebrou alguma coisa, se você quebrou um prato, se você quebrou um objeto de estimação, você também tem para agradecer. Quantas pessoas não têm para quebrar, né? Então, pensa nisso, o quanto às vezes a gente fica preso só na coisa ruim. Se você tem problemas de relacionamento, isso quer dizer que você tem um relacionamento. Pode focar em como melhorar, em como ter uma vida melhor a dois. Você pode trabalhar, estudar e se desenvolver em relação a isso. Mas quantas pessoas gostariam de ter um relacionamento e muitas vezes não encontram alguém interessante? Então, se você tem um relacionamento, você também tem um motivo para agradecer. A gratidão é você observar as coisas positivas e agradecer, mesmo diante de uma situação ruim. Por quê? Quanto mais você agradece, mais qualidade de vida você vai ter, mais bem-estar, você vai conseguir resolver os problemas com mais facilidades, você vai ter mais coisas para agradecer e isso vai virando um ciclo. Isso vai virando um ciclo que você cada vez mais vai agradecendo e vai vendo oportunidades para agradecer. A gratidão, ela pode sim mudar a tua vida. Comece hoje a fazer este olhar,
né? É um olhar de raio-x, é um olhar de quais são as coisas que eu tenho para agradecer. As pequenas coisas, não precisa ser algo gigante, né? Não precisa ser algo extraordinário, não precisa. Né? Esta quarentena vai fazer a gente sair muito mais fortalecidos dela, muito mais fortes, muito mais empreendedores, desenvolvidos, muito mais inteligentes, muito mais criativos. Então, a gente tem sim muitos motivos para agradecer. E é uma coisa, vou dizer que é mágica. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem na tua vida. Às vezes você está desesperado com algum problema, com alguma dificuldade, você fica pensando nisso, como é que eu posso resolver? E às vezes vem alguém e fala sobre esse assunto, né? Às vezes você está preocupado com uma outra situação e vem alguém do teu convívio e fala alguma coisa que é o princípio da solução. Não é que a pessoa vai resolver por você, mas como você está tão acostumado a entrar em contato com a gratidão, as coisas boas elas vão acontecer na tua vida. É algo fantástico. E aí vai chegar um momento que você, na hora que acontecer algo, você já vai pensar gratidão. Você vai falar gratidão por isso ter acontecido dessa forma. Gratidão. E aí quando você mais agradece, mais você fortalece essa palavra, esse sentimento na tua vida. E a tua vida começa a fluir de uma outra forma. Porque você está olhando para as coisas boas e positivas que você já tem. E é muito mais fácil de você ir conquistando outras coisas, porque você está numa sintonia melhor. Você não é mais a vítima, você é o autor da tua história. E quando você é o autor da tua história, é você que está escrevendo. Então, o desafio que eu gostaria de deixar para você aqui nessa live é que você olhasse todos os dias da tua vida, ou de manhã ou à noite, e pensar em pelo menos uma coisa. Uma pequena coisa que você pode ser grato. Esse é o desafio número 1. O desafio número 2 é que você faça uma carta, que você escolha algumas pessoas que você acha que você deveria ter agradecido, que você deveria ter falado algo para a pessoa e você não falou por vergonha ou por nem saber como fazer. Então, escreva cartas para as pessoas agradecendo algum gesto que ela fez, alguma coisa que ela te deu de oportunidade, às vezes um sorriso, um abraço no momento que eu estava precisando. Você não precisa entregar a carta, você pode escrever a carta, papel e caneta, não pode ser celular ou computador, porque você precisa trabalhar essas conexões cerebrais, então você vai escrever a carta agradecendo, você vai colocar lá, caro fulano, você vai direcionar a carta e você vai escrever por que você é grata, por que você é grato por essa pessoa, e aí quando você terminar de escrever, você pode ler essa carta 1, 2, 3 vezes e depois você pode rasgar, não tem problema algum, mas que é importante você escrever. Então o desafio que eu quero deixar aqui nessa live, que eu já estou finalizando o que eu tinha para dizer, é esse. Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre gratidão? Alguma dúvida de tudo que eu falei? Podem fazer. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Olha, a Eliana, ela colocou assim, ó, também tenho sempre muitas coisas a agradecer todos os dias, isso é natural em mim, mas adorei a ideia dos ciclos, vou fazer. Muito legal, vale sim, vale a pena fazer os ciclos. Tem mais alguém com alguma pergunta? Alguma pergunta sobre gratidão, alguma dificuldade? O que vocês aí têm para me perguntar sobre gratidão? Você pode também fazer um caderninho. Você pode pegar um caderninho, tá? Como é que funciona isso? Você vai pegar um caderninho e você vai escrever lá, dia 1, hoje sou grato por isso. Aí no outro dia, dia 2, hoje sou grato por aquilo. Então você pode também ter um caderninho para escrever, você pode fazer isso em pensamentos e você pode também fazer a carta de gratidão para pessoas que de alguma forma foram importantes e ajudaram na tua vida. Se você não se sentir à vontade, você não precisa entregar a carta, mas você pode escrever, ler essa carta algumas vezes e aí você pode rasgar a carta.
Eu não tô achando aqui não tem nenhuma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Dênio, é isso, o Dênio Camargo, tá me dizendo assim, ótimo vídeo, muito obrigada, Dênio, muito gratidão, né? Muita gratidão, eu sou muito grata, eu sou uma pessoa que já passei por muitas dificuldades e ainda passo, quem é que não passa, né? Mas acontecem coisas sensacionais que às vezes eu fico boba, né? Então, a minha, a minha última, assim, acho que grande, não é que não teve outras, mas o dia que eu fiquei muito emocionada foi o primeiro dia de aula na especialização nova. Eu não conseguia dormir. Toda vez que eu faço cursos, que eu estudo, é algo muito mágico. Eu fico muito, muito, muito feliz. Eu não conseguia dormir. E eu ficava o tempo todo agradecendo por eu estar ali, agradecendo a minha supervisora por ter me indicado aquela especialização, agradecendo por estar ali com aquelas pessoas, agradecendo pelos professores, agradecendo por aquelas informações que eu estava aprendendo, que eu estava entrando em contato. Então, a gratidão, ela é algo mágico. Eu não gosto muito de falar dessa palavra, mas de mágica, mas você vê coisas sensacionais acontecendo na tua vida. A Ellen Cristiane Pereira. Cissa, faça mais vezes, nos ajuda bastante. Lives, é isso, Ellen? Responde aí para mim com joinha ou me diz aí se é isso mesmo, lives. Eu tenho feito algumas lives e elas estão ficando salvas lá no meu canal do YouTube. É só você digitar no Google Cissa Geller. Vai aparecer lá no YouTube o meu canal, Cissa Geller. Estou deixando as lives salvas lá para que quem não conseguiu acompanhar aqui possa ir lá depois e assistir. Nenhuma dúvida, ninguém quer fazer nenhuma pergunta. O que muda na nossa vida? A nossa forma de ver a vida. Em vez de ver a vida como pessimista, que tudo dá errado, que tudo é ruim, que tudo é difícil, que tudo é impossível, quando você agradece, você tem um olhar mais positivo diante da vida. Por quê? Porque você tem de ver as coisas com uma outra postura, com outro olhar, eu vou dizer assim. Por que a gratidão muda a nossa vida? A gratidão muda a nossa vida porque ela mexe com o nosso cérebro, ela mexe com o nosso corpo, porque a gente gera, sim, coisas positivas no nosso corpo. Né? Muitas vezes, eu estava vendo hoje um depoimento de uma paciente que se curou do coronavírus e ela falou muito de o tempo todo estar na esperança de que ela ia passar por aquilo e que ela ia sobreviver e que ela ia poder contar o relato dela de agradecimento. E que o tempo todo ela ficou nesses pensamentos de querer muito agradecer por estar passando por aquilo e por sobreviver toda aquela situação. E ela teve muita esperança de que aquilo ia passar. E que ela ia poder passar a experiência dela para outras pessoas. Né? De que o quanto foi difícil, mas foi possível superar aí o Covid-19. Então, quando você está grato, por mais difícil que você está numa situação, por mais complicada que seja, você consegue ter esse olhar mais positivo, você consegue ter um olhar que te dá ânimo para seguir em frente e você não desanima. Porque quando você não acredita em você, quando você não acredita que as coisas vão dar certo, não vai dar certo, não tem por que dar certo. Entende isso? Gente, como não tá tendo... O Vanderlei entrou. Boa tarde, Vanderlei. A Lamborghini, é isso? Lamborghini entrou. Boa tarde. Vocês têm alguma pergunta sobre o tema de hoje, que é gratidão? Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu já estou praticamente finalizando aqui a live, então se vocês tiverem, falem, façam as perguntas, porque eu vou encerrar a live. Ela vai ficar salva sim lá no meu YouTube, Cissa Geller. Só entrar lá no meu canal do YouTube e ela vai ficar salva.
dicas de livro. O livro que eu li foi esse daqui. Esse foi o segundo livro que eu li, tá? Ciência da Felicidade. Esse foi o livro. Ele faz uma pesquisa, né, com algumas pessoas. Eu não sei se são 8 ou são 10 participantes. São pessoas que têm várias dificuldades na sua vida, estão com problemas de ansiedade, estão com N problemas, tá? E aí ele pega essas pessoas e começa a fazer, a dar para essas pessoas algumas atividades que elas precisam fazer. E uma das atividades é ser grato. Escolher 3 coisas ao longo do dia para agradecer. E aí eles começam a perceber que o nível de alegria, de motivação, de felicidade dessas pessoas que começam a agradecer mais todos os dias, ele aumenta, ele melhora. Essas pessoas começam a ter uma qualidade de vida, um bem-estar melhor. Então é isso, e dentre outras coisas, que a gratidão promove na nossa vida. Como não tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a live e vou salvar ela lá no meu canal do YouTube. Então quem chegou agora pode assistir o comecinho da live lá. Combinado? Beijocas! Gratidão a todos. Muito obrigada!